Olá, amigos do grupo da Fraternidade Irmão Altino. Olá, amigos ouvintes. Uma boa noite a todos. Que Deus e o nosso Mestre Jesus nos abençoe e nos inspire na reflexão de hoje, para que possamos ter o melhor espírito de compreensão, assimilação e posterior vivência do assunto. Hoje o tema proposto é sobre os desafios da reforma íntima. A doutrina espírita nos esclarece que o espírito humano estagia na carne, ou seja, encarnado com o propósito de evoluir, de progredir intelectual e moralmente por meio de sucessivas encarnações, vivendo múltiplas experiências num contínuo e lento processo evolutivo de aprendizagem, jornadeando desde o homem primitivo até atingir o homem integral com o desabrochar das potencialidades ou valores morais que trazemos em latência em nós. Sede perfeitos, Jesus nos convida a ser. É a meta determinada e o destino de todos nós, criaturas de Deus, para sermos, como Jesus, uno com o Pai, identificados com Deus, nos atributos da perfeição e da pureza. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Como disse Jesus, porque estarão identificados com o Criador. Somos então impelidos ao aprimoramento intelectual e moral por uma força viva da natureza, da lei do progresso, com a moral, como nos ensina o Livro dos Espíritos, nem sempre acompanhando o desenvolvimento intelectual do ser humano, o que não é difícil de se verificar em nossa sociedade. Se opor a essa força viva e divina, se opor às leis naturais do progresso, do esforço, do dever, do bem, da justiça, do amor e da caridade, é caminho que vai nos levar às dores, aos sofrimentos e à desarmonia espiritual. A doutrina espírita também nos ensina que o homem só alçará a humanidade de Jesus, nosso modelo e guia, quando se libertar de todas as amarras que o prende na animalidade das paixões inferiores, dos apegos e dos vícios que traz condicionados em si, desde os estágios mais primários de seu processo evolutivo, oriundos do instinto animal de sobrevivência e de preservação. Quanto mais desperto para as leis do espírito, para a sua condição de espírito evolutivo e imortal, mais o homem passará a colaborar com o aprimoramento de si mesmo. E esse trabalho de reconstrução de nós mesmos, a doutrina espírita chama de reforma íntima, de renovação interna. Ajustar a nossa rota, retornar às veredas que vão nos levar a Deus, a felicidade plena. O caminho da purificação no pensamento oriental,
trabalho de autoconhecimento e autoburilamento. Como diz Teresa de Jesus, Teresa d'Ávila, em seu belíssimo livro Castelo Interior, é necessário que a lagarta morra, fazendo alusão à metamorfose que a lagarta sofre para nascer uma borboleta. É necessário, no dizer de Kardec, que o homem velho, vicioso, instintivo, imanente, preso nas amarras dos instintos inferiores que insistem em permanecer em nossa personalidade, morra, para que nasça em nós, transcenda o homem novo, virtuoso, espiritual, inspirativo e intuído pelos valores divinos que trazemos em essência. Esse é o maior desafio da reforma íntima: vencer a nós mesmos. Vencer, como diz o Livro dos Espíritos, os maiores inimigos de nosso processo de aprimoramento moral: o egoísmo e o orgulho. Duas chagas que atrasam a evolução moral e espiritual da humanidade. Vencer o egoísmo e o orgulho que ainda estão presentes em cada um de nós, e outros tantos vícios que derivam dessas duas chagas: o personalismo exacerbado, a vaidade, a ganância, a avareza, a inveja, o ciúme, a violência e por aí vai. Tendências primitivas de muitas reencarnações passadas. Nós, habitantes desse planeta de provas e expiações, somos mais iguais em nossos vícios do que em nossas virtudes. Jesus sabia disso. Lance a pedra quem não os tem. Vivemos uma sociedade que estimula, que alimenta esses vícios. Vivemos uma sociedade competitiva, consumista, imediatista, utilitarista, materialista, egoísta e desumana. E por efeito cascata, isso vai se repercutindo, ressonando, que nos faz questionar se o homem não é mesmo fruto do meio, já que tem grande facilidade de aderir e reproduzir tantas de suas mazelas. Emmanuel responde no Livro Consolador, questão 121, dizendo que não. O homem não é fruto do meio, mas que o meio, outro grande desafio a vencer no processo de reforma íntima, tem grande influência sobre nós. Se não tivermos reflexão, discernimento e determinação para vencer a sua força de arrastamento. Afinal, o homem é fruto dele mesmo. Vivemos cada vez mais uma sociedade degradada em vários aspectos morais e culturais, uma sociedade focada em interesses puramente individuais e desumanos, uma sociedade que tem demonstrado um distanciamento dos valores sociais e morais mais básicos, como o respeito, a solidariedade, a fraternidade e o espírito de humanidade. Vemos vários atos indignos e repugnantes acontecendo diariamente, o que confirma isso. Vemos isso, na pandemia, autoridades furtando os parcos recursos públicos que deveriam ir para a saúde.
também no episódio recente, né, da vacinação, enfermeiras injetando em pacientes idosos outro líquido, ou simplesmente nada no lugar da vacina. Esses e tantos atos deploráveis e desumanos. O momento, como nos afirma Bezerra de Menezes em psicografia recente por meio do médium Divaldo Franco, o momento é grave e santo e nos pede por mudanças profundas, por reforma íntima. Há um livro que tem um título muito confortador que se chama Reforma Íntima sem Martírio. De fato, a reforma íntima não precisa ser dolorosa, um martírio, mas precisa ser um processo consciente, um processo aceito e dirigido por nós, tratado com muito carinho, disciplina e esforço. Um verdadeiro vigiai e orai. Exige de nós muita perseverança e vigilância, um olhar atento aos nossos pensamentos mais profundos, um olhar nos nossos sentimentos e atitudes que possam estar desalinhados com os ensinamentos espíritas e cristãos. Como todo processo que envolve mudanças, não é fácil. Mudança de hábito não se faz de uma hora para outra. Uma simples dieta alimentar, como exemplo, já exige de nós um tremendo esforço. Não é fácil sair da zona de acomodação, da zona confortável dos nossos condicionamentos. Não é fácil vencer a síndrome do eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim. A chamada síndrome de Gabriela, como chama o dito popular. Mas, desde que se tome a real consciência da necessidade de mudança para melhor, isso já atua como um agente impulsionador e motivador para o sucesso da empreitada. E é nisso que a doutrina espírita crê e estimula. Ciente de que o avanço intelectual e principalmente o avanço moral tem o poder de renovar a humanidade. O mundo só se transformará com a contribuição evolutiva de cada ser humano que habita o planeta, com o engajamento da consciência e da vontade. Como no ensinamento belíssimo de Gandhi, que diz: seja você a mudança que gostaria de ver no mundo. Enfim, essa é a porta de entrada para um mundo melhor. Passará por ela quem estiver trajando a túnica nupcial apropriada, a veste depurada no trabalho pessoal e intransferível de reforma íntima. Fica aí então a nossa reflexão para a gente pensar um pouco. Agradeço a todos e até o próximo vídeo. Que Deus e Jesus abençoe os nossos sinceros esforços para sermos, de fato, pessoas melhores, co-criadoras com Deus para um mundo mais fraterno e feliz. Assim seja.